começando a 27ª rodada do Brasileirão, começou no sábado, dia 21, com o Corinthians vencendo por 3-0 o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Romero fazendo 2 gols. O segundo gol, até meio na dúvida, foi gol do Romero ou foi gol contra do goleiro do Atlético Goianiense? Que a bola vai no travessão, ia sair para fora, bateu nas costas do goleiro e entrou. O gol foi dado para o Romero e ele segue sendo o maior artilheiro da história da Arena Corinthians ou Neoquímica Arena, desde a sua inauguração em 2014, né? Rodrigo Garro fez o terceiro gol do Corinthians na reta final. Inclusive, será que dava para ele tocar para o Memphis? O Memphis fez a sua estreia com a camisa do Corinthians, usando a camisa número 94, né, o holandês Memphis Depay, uma das grandes contratações do futebol brasileiro nessa temporada. Talvez a história, né, um jogador que estava ali no Atlético de Madrid, embora ele não tenha sido titular na temporada, muito por conta das lesões também, mas vale lembrar, naquele jogo contra a Inter de Milão, o Memphis entrou e acabou com o jogo, né, levou a partida para os pênaltis, o Atlético conseguiu a classificação nas oitavas, aí depois acabou caindo para o Borussia Dortmund, que veio a ser finalista da Champions. E fez uma grande Eurocopa também. Então ele fez sua estreia, entrou no segundo tempo, mas os destaques da partida, obviamente, foram quem estava jogando desde o começo. O Romero com 2 gols, o Yuri Alberto dando assistência para um desses gols, jogando muito bem, o Rodrigo Garro marcando o terceiro, e o Yuri Alberto sai justamente para dar lugar ao Memphis, né? E aí, vamos ver se eles vão jogar juntos futuramente. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que o Ramon vai acabar colocando os dois juntos. E o Roberto não é um jogador ruim, apesar da temporada ruim. E olha que os números nem são tão ruins assim. É que ele perde muito gol. Ele é tipo o Darwin Nunes brasileiro. Você vai ver as estatísticas deles, não são ruins. Tem o Nicolas Jackson também, que eu acho que pode ser um exemplo. Só que ele acaba parecendo mais perdendo gol do que fazendo. Mas ele ainda faz bastante gol. Dá assistência também. Não é um jogador ruim. E acho que jogar ao lado do Memphis Depay pode ser muito bom aí para o Yuri Alberto, também para o Romero, que sempre que chega um atacante novo, o Romero começa a fazer gol adoidado, né? E foi assim, então, 3-0 para o Corinthians, continua na zona de rebaixamento, mas ao contrário do Atlético Goianiense, o Corinthians aspira a sair. Ele vê que dá para sair, vem de bons resultados ultimamente, vivo nas competições de mata-mata, na semifinal da Copa do Brasil, conseguiu uma boa vantagem no jogo contra o Fortaleza, no jogo de ida da Sul-Americana, enquanto o Atlético Goianiense segue na última posição, com a perspectiva mínima de escapada. 18 pontos. O único time que não chegou na casa dos 20 ainda. São 10 pontos a menos em relação ao Corinthians e ao Fluminense, que são os dois ali primeiros dentro do Z4. Também no sábado, no mesmo horário, teve Vitória e Juventude no Barradão. Vitória sempre um time muito difícil de se bater dentro de casa, e eles fizeram valer esse mando de campo mais uma vez, e a torcida a seu favor, venceram por 1-0 o Juventude com gol de pênalti do Gustavo Mosquito, ex-jogador do Corinthians, né? Faz seu primeiro gol com a camisa do Vitória, gol importantíssimo para manter o Vitória vivo na luta contra o rebaixamento. E com essa vitória, inclusive, eles saíram da zona, né? Já que o Fluminense não conseguiu vencer o Botafogo, é a sexta derrota seguida do Fluminense para o Botafogo, uma freguesia que está crescendo aí no Rio de Janeiro, o famoso clássico vovô, o estádio do Maracanã recebeu a partida, um jogo onde o Fluminense até finalizou mais, foram 13 finalizações do Fluminense, 5 na direção do gol. O John fez algumas defesas, mas acho que as do Fábio foram bem mais difíceis, né? O Fábio foi bem mais exigido. O Botafogo finalizou ao todo 9 vezes, sendo 6 na direção do gol. Uma mais do que o Fluminense, né, em relação a chutes que tiveram a direção do gol e poderiam ter entrado se não fosse o goleiro. E aí o jogo estava se encaminhando para um 0-0, quando na reta final da partida tem um choque de cabeça entre um jogador do Botafogo e um jogador do Fluminense, no caso o Martinelli, né? Que acaba tendo que sair para dar lugar ao Felipe Melo. E com essa entrada do Felipe Melo, ele acabou não conseguindo. Ele recebeu um recuo. Parecia que era o Diniz que estava treinando o time ainda, né? O que você esperava do time do Mano Menezes? O jogo tá acabando, bica essa bola para qualquer lugar aí, cara. Vamos garantir um ponto. Pra perder o jogo, né? O Felipe Melo recebe, tenta voltar para trás, eu não sei se ele ia tocar pro Fábio, tentar passar pro outro zagueiro, e acaba perdendo a bola pro Gregory, que estava ali ligado, e ele rola pro Luiz Henrique, já com o Fábio vendido no lance, e o Luiz Henrique só tem que empurrar pro gol, né? E aí ele nem comemora, né? Ele já abre os braços antes, sabe? Eu vou fazer o gol, né? Me desculpa, mas eu vou fazer o gol. E depois já não comemora em respeito ao Fluminense, onde ele começou a carreira, né? E lembrando que o jogo era no Maracanã com o mando de campo do Fluminense. Então, maior parte da torcida tricolor, mas um público bem pequeno, né? Para um clássico, valendo o que valia, né? Valendo liderança para o Botafogo, a briga pelo título para o Botafogo, e valendo para o Fluminense a permanência na Série A. E para fechar o sábado, o Fortaleza venceu por 4-1 o Bahia.
Grande atuação de Marinho, marcando 2 gols, 2 mini-mísseis aleatórios. O primeiro, e o Marinho, antes de fazer esses 2 gols, ele tinha perdido 2 oportunidades já, né? Que ele tinha criado, mas acabou chutando para fora. O Marinho, hoje, ele vai fazer algum, né? Foi lá, fez o primeiro aos 28 minutos. Aos 30 minutos, logo na sequência, o Bahia conseguiu empatar com o Everaldo. E aí, aos 37 minutos, o Marinho foi lá e fez mais um, colocando Fortaleza na frente de novo. E no segundo tempo, Pochettino, depois de perder o pênalti, né? O Marcos Felipe defendeu, no rebote, o Pochettino botou para dentro. E o Renato Kaiser, no finalzinho, sacramentou a vitória do Fortaleza, que tinha perdido o José Wellison por expulsão aos 83 minutos. 83 minutos, né, somando as duas etapas. O Zé Wellison tomou o cartão vermelho, mas não mudou em nada na partida. O Fortaleza até conseguiu fazer mais um gol ainda depois com o Renato Kaiser, que saiu do banco. Bom, com essa vitória, o Fortaleza segue firme no G4, ainda sonhando com a possibilidade do título. Vinha de 5 partidas sem vencer e consegue num clássico nordestino uma vitória incrível contra o Bahia, do Rogério Ceni, que depois do Vojvoda, eu acho que é um dos maiores técnicos da história do Fortaleza, né? Eu acho que tá os dois ali no patamar mais alto, provavelmente. É o Rogério que trouxe o Fortaleza de volta à primeira divisão, e o Vojvoda vai com esse trabalho bem estruturado desde 2021, e com títulos da Copa do Nordeste, estadual, e brigando por título brasileiro e na Sul-Americana também. O Atlético Mineiro venceu por 3-0 o Red Bull Bragantino no domingo. O Atlético poupando alguns jogadores, começou o jogo sem o Hulk, pensando ali no jogo de volta contra o Fluminense pela Libertadores. Paulinho também não jogou nessa partida e nem no banco de reservas ele estava. Bernard entrou no segundo tempo, entrou o Scarpa também. O Hulk, que até fez um gol, né? O Davidson abriu o placar para o Atlético depois de perder um pênalti. O Cleiton defendeu a cobrança de pênalti do Davidson, pênalti sofrido por ele mesmo. Aí aos 39 minutos ele vai lá e consegue marcar seu primeiro gol com a camisa do Galo. No começo do segundo tempo, Cadu de cabeça faz 2-0 e o Hulk, recebendo a assistência do Davidson, fecha a conta no segundo tempo. 3-0 para o Atlético. O Bragantino sente muita falta do Elinho, que vinha sendo um dos principais jogadores do Brasileirão. Foi vendido para o futebol mexicano. E o Bragantino ainda não achou um substituto para ele. E é uma temporada mais complicada do Bragantino, né? Nas outras ele passou longe de pensar em rebaixamento e estava sempre brigando por vaga na Libertadores, né? Nessa temporada ele já olha um pouquinho mais para baixo e não tanto para a parte de cima. Enquanto o Atlético, né, aquilo no Brasileirão, é uma campanha decepcionante, é uma boa vitória. Acho que eleva a moral para o jogo da Libertadores, mas ainda assim vai ser muito difícil, embora jogue em casa e vai ter toda a torcida do seu favor na Arena MRV. Ainda assim vai ser difícil bater o Fluminense. E no Brasileirão, a chance do Atlético é mínima, né? Tem a Copa do Brasil também, né? O Atlético tá lá na semifinal, vai encarar o Vasco daqui a algumas semanas. O Vasco que perdeu para o Palmeiras em Brasília, esse jogo que foi vendido pela 777 ainda, né? Assim como o Cruzeiro teve um jogo que eles jogaram no Espírito Santo, porque o Ronaldo vendeu o mando de campo, não o Pedrinho. E agora a mesma coisa, o Pedrinho também do Vasco. Não foi o Pedrinho que vendeu o mando de campo para Brasília, né? Foi a 777 e o contrato tinha que ser cumprido. O Vasco foi jogar lá, o maior público do Brasileirão, inclusive, não de presentes, né? Porque faltaram 2.000 pessoas que compraram ingresso, mas não puderam ir, mas foi o maior número de ingressos vendidos desse Brasileirão. 64 mil pessoas pagaram para ir ver o jogo. Público presente, 62 mil pessoas, contando ali vascaínos em maioria, claro, mas muitos palmeirenses também. As torcidas que são amigas, né? Então tem muito torcedor que fica ali um do lado do outro, não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum. Agora, dentro de campo, tá uma freguesia danada do Vasco com o Palmeiras, né? São 12 jogos de vencibilidade do Palmeiras pro Vasco. E o Abel Ferreira, se eu não me engano, ganhou todos os jogos que ele enfrentou o Vasco. Ele chegou em 2020, venceu nas 2 partidas. E nesse campeonato também vence mais 2 vezes. Ano passado, o Palmeiras também venceu os 2 jogos. Então, realmente, né, o Abel Ferreira tem 100% de aproveitamento contra o Vasco. Né? Era X o meu, agora está confirmado mesmo que em 2022 e 2021 o Vasco estava na Série B e não enfrentou o Palmeiras. Mas a invencibilidade, né, já vem de mais tempo ainda. Nesse jogo poderia ter pelo menos um empate, né, do Vasco. O Flaco Lopes abriu o placar com a assistência do Ryan, jogador do Vasco, né, errou o passe ali e deu o presente para o Flaco Lopes em ótima fase. Agora é vice-artilheiro do campeonato junto com o Estevão, que foi o desfoque do Palmeiras nesse jogo. O Palmeiras sentiu um pouco de falta dele sim, mas ainda assim conseguiu sair com a vitória. O Vasco, tirando o Adson, né, que inclusive joga na mesma posição do Estevão, ele está machucado um tempo, não deve voltar nessa temporada, infelizmente, né? Seria bom que ele pudesse voltar a tempo da Copa do Brasil, mas eu acho bem difícil que ele volte
Quem sabe se o Vasco passar para a final, ele pode jogar a final, mas é difícil ainda. E ele estava jogando muito bem antes de se machucar, estava todo mundo à disposição, né? O Coutinho mais uma vez começa no banco, o Payet sai jogando. No segundo tempo, ao invés de colocar pelo menos uns 10 minutos, como foi no jogo contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, deixar Payet e Coutinho juntos, o Rafael Paiva não. Ele tira o Payet para botar o Coutinho. E o Coutinho entra muito bem, aquele lance dele no final do jogo foi maravilhoso, né? Ele deixou o Rony no chão, deu a caneta no. Acho que foi no Richard Rios. Depois acaba. Não foi no Richard Rios, não. Foi no. Foi no Aníbal Moreno ou no Zé Rafael, não. Acho que o Zé Rafael entrou no lugar do Aníbal. Depois o Richard Rios faz a falta nele. Mas seria bom o Coutinho jogar um pouco com o Payet, né? Eu sei que perde defensivamente, mas pô, já tá perdendo o jogo, vamos tentar fazer um gol, né? O Vasco teve algumas chances ali, uma cabeçada do Verratti no segundo tempo, um chute do David de fora da área no primeiro tempo, David jogando bem, inclusive. Contra o Palmeiras, eles costumam se destacar, né? Desde o São Paulo. Mas aí termina 1-0, tem um lance do pênalti que não é marcado, o árbitro marca a falta fora da área, aí ele vai pro VAR e acaba anulando a falta e não dando pênalti, porque o toque foi dentro da área, mas ele interpretou que não foi intencional, os caras do VAR chamaram para dizer que não foi intencional, realmente não foi intencional, mas a minha opinião é que bateu na mão, devia ser pênalti, assim como quando bate na mão antes de ser feito um gol, como aconteceu na Libertadores pro Palmeiras contra o Botafogo, né? A bola bateu na mão do Gustavo Gomes, o gol foi anulado. Não aconteceu com o Vasco contra o Fluminense, que a bola bate na mão do Léo Pelé e do Verratti e o gol é validado, né? Foi um erro da arbitragem. E nesse lance, para mim, deveria ser definido que é pênalti ou não, porque tem árbitro que interpreta que tem árbitro que interpreta que não. O Abel Ferreira ficou quietinho, né? Ele falou que a arbitragem tomou a decisão correta e seguiu a regra. Se fosse pro Palmeiras, o mesmo lance, eu tenho certeza que ele daria um chilique danado, né? Ele tá defendendo o seu. Em relação a esse lance muito específico, eu acho que o árbitro e o VAR seguiram exatamente a regra. É a minha opinião só. Como o árbitro marcou falta, se o árbitro não marca falta, eu acredito que o VAR não vai chamar. Como o árbitro deixou passar e marcou falta, alguém do VAR disse, olha, eu quero que tu venhas aqui ver e analisar porque tu marcaste falta. O árbitro foi ver, analisou. E na minha opinião, volto a dizer, eu acho que ele seguiu a regra. A bola bateu na mão, correto, mas a bola está, o braço está numa posição natural e encolhido no corpo. Esta é a minha interpretação, mas eu não sou o árbitro. Mas gosto muito que os árbitros sigam as regras. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Flamengo e venceu por 3-2, sem Renato Gaúcho à beira do campo, cumprindo suspensão. O Grêmio vence, então, com o Cristaldo abrindo o placar aos 12 minutos. Flamengo com muitos desfalques, fora os jogadores lesionados. Alguns jogadores foram preservados aí para o jogo da Libertadores, onde o Flamengo terá uma missão muito difícil de reverter o placar contra o Peñarol, time que ele nunca venceu na história da Libertadores, e vai ter que fazer isso lá no Uruguai. Tite muito pressionado, time aí completamente alternativo, né? A gente olha a escalação aqui, cheio de garotos da base, né? O Everton Araújo, que foi o melhor do Flamengo em campo, se pá, até o melhor do jogo, né? A jogada que ele fez no final foi espetacular, mas o Grêmio ali teve o Cristaldo muito bem, né? Fazendo o primeiro gol. Aí tem o empate do Flamengo com o Matheus Gonçalves, belo gol também do Matheus Gonçalves. Aí no segundo tempo, o Matheus Cunha falhou. Eu não sei se foi mais culpa do Wesley ou do Matheus Cunha. Eu acho que o Matheus Cunha não podia ter feito aquilo também. O Wesley tentou bloquear, e aí o Matheus Cunha simplesmente rebateu a bola no pé do Brett White, né? E rebateu com o pé, nem foi com a mão. E aí depois tem o gol do Diego Costa fazendo 3-1 no Flamengo. O Felipe Gabriel Cunha Tereza, aí o garoto que estava no título mundial sub-20, né? Do Felipe Luiz. Ele faz gol de cabeça depois da jogadaça que fez o Everton Araújo, que já tinha se destacado em outras partidas, né? Contra o Atlético Paranaense, no jogo do Brasileiro, ele foi muito bem. Tem o jogo da Copa do Brasil que ele entrou bem também contra o Bahia. E recebendo a oportunidade de titular, ele foi o melhor do Flamengo em campo, fazendo uma boa jogada nesse lance, que ele quase fez gol, né? O Marquezinho defendeu e no rebote o Tereza mandou para a rede. Teve a expulsão do Carlinhos, no jogo passado chutou o chão contra o Vasco e agora ele é expulso porque tomou um cartão amarelo primeiro já ridículo, o segundo, talvez se ele já não tivesse amarelo, ele tomaria amarelo naquele lance, não sei, talvez o VAR deixasse passar, né? Eu acho que o árbitro não viu aquele lance, então o VAR chamou para dar o vermelho, porque realmente ele meteu a mão na cara do Kahneman, expulsão merecida do Carlinhos. Gabigol não foi relacionado para essa partida. No sábado se tinha a informação que ele estava afastado, treinando separado, e aí depois, no domingo, surgiu a informação que ele treinou com o time domingo mesmo de manhã para jogar a Libertadores, mas esse jogo contra o Grêmio, né, ele ficou fora
da delegação, né? Nem relacionado ele foi. Não só ele, como o Arrascaeta também, né? E jogadores foram preservados. O Gabigol, teoricamente, foi preservado também contra o Peñarol no primeiro jogo. É uma temporada fácil para ele, né? Não vem sendo desde o ano passado, inclusive. E o Tite falou que o Flamengo jogou e o Grêmio ganhou, né? A gente vê as estatísticas aqui, o Flamengo teve mais posse de bola, mais finalizações, o Grêmio com 12 chutes, sendo 3 na direção do gol. Os 3 chutes que o Grêmio acertou a direção do gol, ele fez o gol. O Flamengo finalizou 8 vezes no gol, sendo 2 que entraram, do Matheus Gonçalves e do Tereza. Cuiabá e Cruzeiro empataram em 0-0, e nesse jogo, então, o Cruzeiro decidiu demitir o Fernando Seabra, após uma campanha no Campeonato Brasileiro que não é ruim. O Cruzeiro está ali na 7ª posição com 42 pontos, já escapou do rebaixamento, está vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana, conseguiu um ótimo resultado contra o Libertad fora de casa, então o Cruzeiro já está praticamente na semifinal. Só que já estava se especulando aí a contratação do Fernando Diniz, né, já há alguns dias, que o Cruzeiro estaria negociando com ele. Parece que só estava esperando, né, um resultado negativo para demitir o Seabra, e nem precisou de uma derrota, né? Só um empate mesmo contra o Cuiabá já foi o suficiente para o Cruzeiro fazer essa demissão. Enquanto o Milito, que faz um trabalho muito pior no Atlético Mineiro, né, no rival, ele continua firme lá, o que parece, né? Vai entender. E esse empate mantém o Cuiabá na vice-lanterna do Brasileirão. O São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi, e o São Paulo parece que virou freguês do Inter também, né? A gente falou de várias freguesias nesse vídeo. A freguesia do Vasco com o Palmeiras, a do Fluminense com o Botafogo, e tem também a do São Paulo com o Internacional. 3-1 para o Internacional no Morumbi. Luciano até abriu o placar para o São Paulo aos 5 minutos, com uma boa jogada do Lucas Moura, e foi só isso que o São Paulo fez. Daí para frente só deu o Internacional. Bruno Gomes fez o primeiro aos 42 do primeiro tempo. No segundo tempo, Thiago Maia fez o segundo. E o Alan Patrick. Os 3 gols do Inter foram bem bonitos, inclusive, hein? O Alan Patrick fechou a conta para o Internacional, que chega aí a 6 jogos de invencibilidade e 5 vitórias nesse período, né? Melhor fase do Inter no ano, e com o comando do Roger Machado finalmente ajeitando, né, a casinha ali que foi deixada bem bagunçada pelo Kudê. O Inter vai vivendo um bom momento e começa a olhar ali por uma possível vaga na Libertadores do ano que vem. Eu acho que essa vaga é bem real, é uma possibilidade bem real, porque o Inter tem um time forte, né? Se reforçou muito, e é o mínimo que se espera para salvar essa temporada, que é mais uma temporada sem títulos. O mínimo é conseguir a classificação, né, para a Libertadores. Criciúma e Atlético Paranaense empataram em 0-0. O Atlético Paranaense tomou um sufoco aí do Criciúma, né? 25 finalizações do Tigre, 6 chutes na direção do gol. O Atlético chutou 10 vezes, 3 na direção do gol, mas foi 0-0, ninguém conseguiu marcar. Classificação, então, após 27 rodadas, o Botafogo chegou a 56 pontos, o Palmeiras chegou a 53, o Fortaleza a 52, o Flamengo estacionou nos 45, São Paulo também ali nos 44 pontos, o Bahia continua com 42, porque ele perdeu, assim como o Cruzeiro, que subiu de 41 para 42, com empate. O Internacional chegou a 41, o Atlético Mineiro é o 9º colocado com 36, o Vasco continua com 35, o 11º colocado é o Juventude com 32, o Grêmio chegou a 31, o Atlético Paranaense também, Bragantino continua ali com 31 pontos, é o 14º colocado. O Criciúma é o 15º com 29, o Vitória tem 28, é o 16º, e dentro da zona de rebaixamento tem o Corinthians com 28, o Fluminense com 27, o Cuiabá com 23 e o Atlético Goianiense com 18. Mudança na artilharia? Não, Pedro continua como o principal artilheiro com 11 gols, o Estevão continua com 9, não jogou nessa rodada, o Flaco Lopes chegou a 9 também, com o gol marcado contra o Vasco. O Everaldo, do Bahia, também marcou, chegou a 8, está empatado com o Hulk, Lutiero, Luciano, que também marcou nessa rodada, e o Verrete, do Vasco. O Lutiero vivendo um jejum um pouco maior aí de gols, e o Verrete nessa rodada não conseguiu marcar, né? Parou no Everton na oportunidade que ele teve. Nas assistências, continua o Estevão com 7, Cauli do Bahia tem 5, Everton Ribeiro também, assim como a Arrascaeta, Gustavo Scarpa, Jadson, Jean Lucas, uma galera com 5, né? Luiz Araújo, Matheus Pereira, Pedro, Pochettino e o William do Cruzeiro.